Grava. Como a gente já comentou na primeira aula, nesse circuito eletrônico, para você alterar o ganho, você tem que mexer no valor de resistência, no valor de capacitância. Se fosse uma placa impressa, você tem que tirar lá a soldagem da placa. Então dá trabalho. No computador, você altera um número. Tem lá, por exemplo, K igual a 10, você vai lá nessa linha de código e troca para K igual a 15, por exemplo. Não é tão... é muito mais fácil, né? Hoje em dia, cada vez está mais barato você implementar um controlador usando um microcontrolador. Quanto que está o custo de um Arduino hoje? E se fosse só o processador? Quanto está o custo de um PIC? Eu nem sei quanto está custando um PIC. Mas está muito barato você comprar microprocessador, microcontrolador pronto, até plaquinhas já prototipadas para embarcar alguma coisa, né? Uma vantagem que a gente tem também de usar um dispositivo digital é que ele não é tão susceptível a variações dos componentes eletrônicos. Porque vocês concordam comigo que quanto mais componente eu tiver, mais fontes de problema eu tenho? Tem resistência, capacitância. Usando um dispositivo digital, eu tenho menos fontes de problema. Mas, professor, a plaquinha também está cheia de componente. Mas o fabricante, a gente espera que o fabricante tenha tomado um certo cuidado para garantir ali a sua devida robustez. E é muito comum também em aplicações reais você ter mais de um microcontrolador fazendo a mesma operação. Se eu não me engano, em aviões comerciais são 3 computadores de bordo distintos. Mas faz tempo que eu olhei isso, eu não tenho tanta certeza da informação. O fato é que as principais vantagens de você implementar algo digitalmente, ou seja, embarcar o controlador em algum lugar, é a flexibilidade de mudanças do controlador. Cada vez está mais barato fazer isso, ou seja, pode ser que até seja mais barato você implementar um controlador usando um microcontrolador do que usando resistência, capacitância e ampliópio, porque você vai ter que fabricar sua própria placa, isso tem um custo associado. E também te proporciona uma certa robustez a variações dos componentes eletrônicos. Professor, beleza, então você me convenceu. Quando eu for implementar o controlador aqui na minha iniciação científica, eu vou usar um dispositivo digital. Mas você ainda não me respondeu. Dá para implementar um controlador analógico digitalmente? Obviamente, se a resposta fosse não, a aula terminaria aqui. Então a resposta é sim. O processo de você implementar um compensador analógico, ou seja, um controlador de tempo contínuo, usando um dispositivo digital, é o que nós chamamos de emulação. Então a ideia fundamental, ou objetivo da emulação, é encontrar um controlador discreto que vai representar a dinâmica do compensador analógico. Em outras palavras, você quer encontrar um compensador discreto equivalente ao analógico. Ele tem que impor à planta aquele mesmo desempenho que você tinha quando você projetou o compensador analógico. Por exemplo, se você projetou o compensador para ter um certo máximo sobre sinal e um certo tempo de subida, quando você emular ele, isso é, quando você implementar esse controlador por meio de um dispositivo digital, esses requisitos de desempenho também têm que ser atendidos. Se nós soubermos emular, então nós temos a nossa primeira metodologia de projeto de compensador discreto do curso. Qual que é essa metodologia, professor? Bom, primeiro você vai projetar um compensador analógico CdS. E aí você pode usar qualquer um dos métodos que você conhece. Por exemplo, a resposta em frequência. Ou seja, você vai projetar um CdS de acordo com os seus requisitos de desempenho usando o modelo de tempo contínuo. Depois disso, você vai escolher um período de amostragem adequado e ele tem que estar associado com a largura de banda de malha fechada que vai ser obtida por meio do controlador anterior. Então, quando você escolhe o período de amostragem, você tem que lembrar que a implementação vai ser em malha fechada, se for o caso. E nesse cenário você tem que considerar a largura de banda de malha fechada. De posse do compensador analógico e do período de amostragem, a gente passa para a tal da emulação, que é encontrar um compensador discreto equivalente. Isto é,
que vai impor um comportamento similar àquele que seria obtido com o compensador analógico. De posse do compensador de tempo discreto, sempre é uma boa prática analisar o comportamento do sistema discreto resultante. Isto é, ou simular o comportamento da planta usando uma ferramenta computacional, ou ainda obter a função de transferência g de z, usando a metodologia da aula anterior, e verificar onde estão os polos da função de transferência de malha fechada com o compensador c de z, que é o que será implementado. Então são duas possibilidades no item 4, né? Isso pensando em um cenário real, tá, pessoal? Ou você simula como o processo de tempo contínuo vai se comportar com o compensador de tempo discreto que você obteve por meio da emulação, ou, se não for possível simular, verifica onde estão os polos de malha fechada. Porque, dependendo da escolha do seu período de amostragem, pode ser que essa emulação resulte em um desempenho ruim. Já vamos falar disso aqui. Se o compensador obtido passar no teste do item 4, por exemplo, se a simulação mostrar que o desempenho está ok, você pode passar para a implementação do controlador no sistema real. Vale comentar que esse método de projeto ele é uma aproximação. Independente da forma de emulação que você escolher, nós sempre estamos falando de uma aproximação. Por que aproximação, professor? Porque quando nós projetamos o compensador analógico, nós ignoramos que a implementação vai ser realizada digitalmente. Mais especificamente, nós estamos negligenciando o atraso introduzido pela implementação digital. Então, pode ser que, se esse atraso for muito alto, ou seja, se a frequência de amostragem for muito baixa, pode ser que essa emulação te resulte em um sistema até mesmo instável, como a gente vai ver no exemplo aqui. Como é que você vai garantir que o resultado da emulação vai ser satisfatório? Por meio daquela relação ωs e ωb que nós vimos na aula anterior. Por exemplo, se seu ωs for 35 vezes a largura de banda, não vai ter problema nenhum, você não vai enfrentar problemas na hora de fazer a emulação. Entenderam a metodologia de projeto? Falei muito rápido? Eu cheguei meio atrasado, então cheguei 5 minutos atrasado, perdi o começo. Aqui ele fala obter um controlador discreto, C de Z. Mas isso aí seria sem fazer aqueles passos da última aula, correto? Nós vamos aprender 3 metodologias para obter esse C de Z a partir do C de S, Guilherme. A gente vai ver elas com alguns exemplos. Mas a ideia do projeto controlador analógico, tudo bem? Passou? Não, sim. Passou. Projeto C de S escolhe o período de amostragem considerando a largura de banda de malha fechada, obtém o C de Z, valida esse C de Z por meio de simulações ou análise dos polos de malha fechada. Se tiver tudo ok, implementa o controlador. Sempre se lembrem, pessoal, que todos os métodos de emulação são aproximações. Então eles dependem, ou o desempenho desses controladores depende da escolha da frequência de amostragem. Por isso, tente seguir aquelas regras passadas na aula anterior. ωs igual a 35, 30, 25 vezes a largura de banda. Se a frequência de amostragem for muito próxima aqui da largura de banda, né, sei lá, umas 4 vezes, lembrando sempre de respeitar o teorema de Nyquist, aí essa metodologia vai resultar em um controlador muito ruim e até mesmo instável, porque o atraso introduzido é considerável. Nesse cenário, é melhor você já projetar um controlador de tempo discreto, tema das 2 próximas aulas. Professor, beleza, entendi o método, tá tranquilo, não parece ser difícil e projetar controlador analógico eu sei. Eu lembro que você explicou lá, mostrou o SISUTool. Eu até usei o SISUTool no projeto final e nem sei o que ele faz direito, mas ele projetou um compensador para mim e eu acreditei. Então, como é que eu vou fazer
para transformar esse compensador, alguns de vocês usaram, né? Vieram aqui no SysOtool e apertaram métodos de ajuste aqui, escolheram um e nem sabem o que aconteceu, né? Vou citar nomes não. Mas alguns de vocês vieram aqui, apertaram aqui, clicaram em algum desses botões aqui, sai um PID e vocês acreditaram. Pode funcionar, até funcionou nas simulações, né? Mas é uma prática que eu espero de um engenheiro, né? Tem que pelo menos saber o que está acontecendo por trás da ferramenta. Nós vamos usar a ferramenta ao longo do nosso curso inteiro, mas saber o que ela está fazendo é necessário, né? Isso vale muito. Desculpa, deixa eu dar uma cutucada. Isso vale muito para quem está mexendo com IA, rede neural. Pô, legal, sensacionais as ferramentas de IA. Mas não fica usando a ferramenta do Python lá sem nem saber a teoria por trás, né? Sei lá, a gente fica muito dependente de quem programou aquilo, né? Tem que pelo menos ter uma noção do que está acontecendo. Enfim, é um desabafo. Eu vejo muita gente usando sem nem correr atrás um pouquinho. Professor, mas como é que eu vou fazer para transformar o C de S no C de Z? Isso é, como é que eu vou fazer a tal da emulação? Nós vamos aprender 3 métodos que são os mais utilizados. Mapeamento de polos e zeros, MPZ. Nesse método, os polos e os zeros do compensador vão ser mapeados a tempo discreto. Ou seja, cada polo e cada zero do compensador analógico vai ser mapeado a tempo discreto usando a definição da variável z. Integração numérica por meio da regra de Tushin, ou regra trapezoidal, ou regra bilinear, são todos sinônimos. Nesse método, a solução da equação diferencial que descreve a dinâmica do controlador será aproximada por meio de integração numérica. E por último, e mais sem graça de todos, o equivalente por segurador de ordem zero, que é basicamente empregar a mesma metodologia que nós empregamos para o caso da planta, nós vamos empregar... O computador deu um problema aqui, voltou. Nós vamos empregar a mesma metodologia que nós utilizamos lá no caso da discretização da planta. Professor, qual que você usa? Aqui está marcada por meio de um asterisco. O item 2. A que eu mais uso é a regra de Tushin, a que eu mais vejo o pessoal usar. Professor, qual que é melhor? Não sei te responder. Nunca vi um trabalho comparativo conclusivo. Essa aqui é a melhor de todas. Vão ser 3 metodologias. Utilize a que você achar mais fácil de implementar. Eu aprendi a usar... cara, eu aprendi a usar com o pessoal da pós, funciona e é o que eu uso. Mas assim, se eu falar pra você é melhor por causa disso, eu tô mentindo. Talvez assim, tenha uma vantagem qualitativa da Touch em relação ao mapeamento de polo zero, que aqui no mapeamento de polo zero vocês vão ver que a gente vai ter que ajustar um ganho DC. E ajustar o ganho pode ser chato, tem que fazer um trabalhinho. O segurador de ordem zero é um pouquinho trabalhoso. Lembra daquela parte manual da aula anterior? Calcular a transformada inversa de Laplace e depois aplicar a transformada Z? Então a Tushin talvez tenha essa vantagem. No final das contas, todas essas metodologias podem ser empregadas usando a ferramenta computacional, né? Tushin, mapeamento de polos e zeros, e a outra é segurador de ordem zero. Então elas estão todas aqui. 1, 2, 3. Só escolher o método. Então, eu acho que vai muito de projetista. Eu nunca vi um trabalho conclusivo assim, não, essa é a melhor. Eu uso a Touch. Tudo bem, Arthur? É um pouco frustrante, mas eu desconheço um trabalho da literatura que chegue a uma conclusão. Existem trabalhos na literatura que sugerem não usar aqueles métodos de integração numérica do Euler, sabe? Aqueles métodos somando retângulos embaixo da curva. Então, aqueles métodos, o pessoal recomenda evitar, e aí tem... a gente pode discutir isso depois. Mas desses 3 aqui,
Acho que é basicamente gosto. Bom, primeiro método, acho que seria o mais natural, digamos assim. Mapeamento de polo e zero. O que é a ideia desse método? É mapear, usando a definição da variável z, cada polo e cada zero do compensador analógico no domínio discreto. Então, cada zero e cada polo do compensador analógico no plano S será mapeado em um zero ou um polo no plano Z. Para fazer isso, nós vamos usar a definição da variável z. Lembra lá da segunda aula? Nós definimos, o z foi uma definição, z igual a exponencial de menos s vezes t. Então são dois passos nessa metodologia. Primeiro, nós mapeamos todos os polos e todos os zeros de C de S por meio da relação z igual a exponencial de S vezes t. Por exemplo, se o compensador tiver um polo em menos A, ele é mapeado em exponencial de menos AT. Da mesma forma, se ele tiver um zero em menos A, o compensador de tempo discreto vai ter um zero em exponencial de menos AT. Percebam que esse zero aqui é positivo, viu? Depois que você mapeou todos os zeros e todos os polos do seu compensador, é necessário um ajuste de ganho em baixas frequências para a manutenção da qualidade do erro em regime estacionário. Isto é, a gente ajusta o C de Z de modo que o C de S igual a 0 seja igual ao C de Z igual a 1. Normalmente a gente faz isso ajustando um ganho para o controlador de tempo discreto. Então, no mapeamento de polos e zeros, nós temos dois passos. Mapear cada polo e cada zero do compensador analógico a tempo discreto e depois fazer o ajuste do ganho em baixas frequências. Bem fácil, pessoal, não tem muito segredo. Então vamos fazer um exemplo numérico aqui só para vocês verem que de fato é algo bem tranquilo. Então suponha que nós temos ali um compensador bem simples, um compensador analógico, dado por 1 sobre S mais 1. Então um compensador com um único polo em menos 1 e com um ganho de 1. E é para a gente obter um compensador de tempo discreto C de Z para um período de amostragem de 1 segundo. E além disso também está sendo solicitado que nós obtenhamos a equação de diferenças entre o erro de rastreamento E e a ação de controle U, que seria a forma final de se implementar essa lei de controle. Então vamos fazer um exemplo aqui e aí a gente prossegue com a aula. Depois vamos caminhar um pouquinho mais, aí eu faço chamada. Então, vamos lá. Nós estamos falando do exemplo 1. No exemplo 1, por alguma metodologia de projeto, nós obtivemos um compensador analógico dado por 1 sobre S mais 1. E escolhemos um período de amostragem de 1 segundo. Qual que é o compensador de tempo discreto equivalente? Nesse caso, nós vamos obter esse compensador analógico usando o tal do mapeamento de polos e zeros. Nossa planta tem um único polo. Então nós temos um polo de C de S em menos 1. Então esse polo vai ser mapeado usando a definiçãozinha z igual a exponencial de de S vezes t. Esse polo vai ser mapeado em, então, um polo de C de Z em exponencial de menos t, nesse caso o t igual a 1, que é igual a exponencial de menos 1, que vai dar 0,368, né? Quer dizer que o compensador C de Z tem que ter um polo, um único polo, em
exponencial de menos 1. Tudo bem, pessoal? Então perceba que agora o número complexo z igual a exponencial de menos 1 é um polo do compensador discreto. Ou seja, aquele polo em menos 1 foi mapeado usando a definição e mapeamento exato em exponencial de menos 1. Positivo, tá? Beleza. Agora, nós temos que tomar cuidado que quando nós fazemos esse mapeamento, nós podemos distorcer o ganho em baixas frequências do compensador. Então, normalmente a gente deixa aqui um número real, um K, para fazer o ajuste do ganho em baixas frequências. Então, o segundo passo é fazer o ajuste do ganho em baixas frequências. Isto é, nós devemos forçar que C de S para S igual a zero, ou seja, para frequências pequenininhas. Lembra lá do diagrama de Bode? Que C de S para S igual a J ômega, ômega é a frequência de excitação? Tem que ser igual a C de Z para Z igual a 1. Professor, de onde veio isso? Aqui da definição, olha. Se o S é igual a zero, quanto que tem que valer 1? O Z? 1. Se Z é igual a exponencial de zero é 1. Ou seja, vou fazer em azul, 1 sobre S mais 1 para S igual a zero é igual a K sobre Z menos exponencial de menos 1 para Z igual a 1. Então, K é igual a 1 menos exponencial de menos 1 a 1 menos 0,368, K igual a 0,632. Portanto, nós temos o nosso compensador discreto equivalente. C de Z igual a 0,632 sobre Z menos 0,368. Percebam que eu já troquei aqui o exponencial de menos 1 por 0,368, tá? Isso termina o que nós chamamos de emulação, né? Transformamos o C de S original, 1 sobre S mais 1, em um compensador de tempo discreto, C de Z, igual a 0,632 sobre Z menos 0,368. Professor, Oi, Guilherme. você trocou o E, você colocou o exponencial de menos 1 porque Z é igual ao KT ali, é isso. Você fala isso aqui? É algo simples, é só para confirmar mesmo. Não, tudo bem. Menos 1. É porque o menos 1 ali, ele é o S, né? Isso, S é isso. A gente, onde tem o valor do polo, né, que é S igual a menos 1, é o valor do polo, eu coloco aqui na definição. Então, onde tem S, eu espetei menos 1. E aí ficou menos 1 vezes T deu menos T. Como o período de amostragem de 1 segundo, fica menos 1. Então, o polo de menos 1 foi mapeado... Ah, tá. O T você tirou do período de amostragem. Isso. Okay. Obrigado, viu? Não, tudo bem. Ô, professor, Oi, Lucas. por que esse ajuste que a gente faz no ganho proporcional, a gente faz considerando só as baixas frequências? Cara, porque normalmente é onde a gente está interessado no desempenho do controlador, que é o erro em regime estacionário. Existem alguns casos particulares que você pode fazer o ajuste, por exemplo, na frequência de corte, quando você está mais preocupado ali com margem de fase, com o comportamento em torno da frequência de corte. O mais comum mesmo é fazer para baixas frequências, mas nada impede que você faça esse ajuste para outra frequência de interesse. Tudo bem? Entendi. Então vai depender muito da aplicação, e é raro o caso que a gente vai fazer de maneira diferente. Então. Mas assim, a maioria dos casos a gente faz para baixas frequências. E existe o caso, por exemplo, se seu compensador tiver aqui um polo na origem, né? Um S aqui.
Nesse caso, quando você for fazer o ajuste do ganho em baixas frequências, se você fizer SS igual a 0, isso tende a divergir, né? Então, o pessoal escolhe uma frequência baixa aqui, por exemplo, 0,11. Aí depende da aplicação. Entendi. Tudo bem? Mas assim, a maioria dos casos que eu vejo é para baixas frequências porque ela está diretamente relacionada com erro em regime, lembra? Com o quê? Com um erro em regime. Ah, sim. Desculpa. Mas se você tiver interessado na margem de fase, no comportamento em torno da frequência de corte, você poderia fazer o ajuste para outras frequências de interesse. Beleza. Ok. Bom, isso responde parte daquele exemplo, né, que é sair do C de S e obter o C de Z. Agora, a gente não consegue implementar essa lei de controle porque ela está aqui no domínio da variável complexa Z. Então a gente precisa passar ela para o domínio de tempo discreto. E aí a gente tem que lembrar que a função de transferência discreta do compensador é a relação de tempo discreto do erro de rastreamento para a ação de controle. Então, se eu multiplicar essa expressão em cruz, eu posso escrever que ZU de Z menos 0,368 U de Z é igual a 0,632 E de Z, multiplicando de ambos os lados por Z elevado a menos 1. Deixa eu ver se cabe essa multiplicação aqui. Z menos 1. Vou colocar essa representação, pessoal, só porque não vai caber um Z menos 1 do lado de cá. Mas eu multipliquei de ambos os lados por Z menos 1. Eu posso obter U de Z menos 0,368 Z menos 1 vezes U de Z é igual a 0,632 Z menos 1 vezes Z de Z. Finalmente, aplicando a transformada Z inversa e lembrando da propriedade de deslocamento no tempo, que é multiplicar por Z no domínio Z equivale a deslocar no domínio de tempo discreto, né? Deslocar um período de amostragem no tempo discreto, nós vamos obter que U de K é igual a 0,368 U de K menos 1. Passei esse termo para a direita do sinal de igualdade, por isso trocou o sinal, mais 0,632 de E de K. Opa, E de K menos 1, perdão. Essa seria a expressãozinha que nós de fato implementaríamos lá no microcontrolador. Esse seria o que nós iríamos programar. Beleza? Um momentinho. Professor, tem como você voltar na página anterior? Tá. Só pra dar uma olhada. Quase que eu amassei, Arthur. Sorte que eu decidi só colocar lá no chão aqui. Ok, obrigado. Foi, Guilherme? Professor, esse K-1 vem de onde mesmo? Eu multipliquei essa expressão em azul, que veio da multiplicação em cruz da função de transferência, Rafael. Então eu tinha essa expressão, que era a função de transferência do compensador. Ela é a relação de E de Z para U de Z. Eu multipliquei em cruz dos dois lados, né? Então eu fiz essa expressãozinha aqui. Eu caí nessa primeira expressão em azul aqui dessa página, certo? Se eu fizesse a transformada Z dessa página, eu ia aparecer com U de K mais 1 aqui, concorda comigo? Se eu faço a transformada Z inversa. Sim. Então eu cairia numa equação de diferenças que me daria a ação de controle no próximo instante de amostragem. Como eu quero saber a ação de controle no instante de amostragem atual, eu multipliquei por Z a menos 1 de ambos os lados, tá vendo? Aí quando eu distribuir o Z a menos 1, Z a menos 1 vezes Z a menos 1 deu U de Z,
z a menos 1 vezes menos 0,368 de z deu menos 0,368 vezes z a menos 1 vezes o de z. E algo similar se aplica aqui ao e de z. E aí quando eu faço a transformada z inversa, o u de z vira u de k, porque a transformada inversa de u de z é u de k. E a transformada z inversa de 0,368 vezes z a menos 1 vezes u de z vai virar 0,368, porque é uma constante e sai da transformada z, vezes a transformada z inversa, deixa eu escrever isso aqui embaixo, vezes a transformada z inversa de z a menos 1 vezes u de z. E aí eu usei aquela propriedade de deslocamento no tempo, que diz que multiplicar por z no domínio de tempo no domínio da variável z equivale a deslocar no tempo discreto, aquela propriedade que a gente chamou de deslocamento no tempo. Então a transformada z inversa de z a menos 1 vezes u de z é igual a u de k menos 1, ou seja, o u de k no instante anterior. Chamamos isso de propriedade de deslocamento no tempo. Lembra? Sim, obrigado, professor. Se fosse, por exemplo, se aparecesse aqui um z a menos 3, por exemplo, né? Aqui apareceria u de k menos 3. Se fosse só o z? Tipo, Aí seria... no caso, levado a zero, por exemplo. não, aí seria u de k, né? E aí se fosse z mais 1, é deslocar um pra frente. Foi mal. Não, tudo bem, fica tranquilo. Não tem problema, gente, pelo amor de Deus, vocês estão estudando, é pra ficar claro mesmo. Beleza? Beleza. Então, 2 passos agora, pra gente prosseguir com a nossa aula. Vamos ver como fazer isso no MATLAB rapidamente. E depois eu vou mostrar como eu implemento esse controlador na prática, né? Então, são 2 passos aqui. Então, bom, primeiro eu vou definir a função de transferência do compensador, né? Então, vou definir a variável s naquela minha má prática de programação. C é igual a 1 dividido por s mais 1. Tá, aqui eu tenho uma função de transferência de tempo contínuo, C. Vou definir o período de amostragem, t igual a 1. E eu quero obter o controlador de tempo discreto. Vou chamar ele de cdiz. Tudo bem? Para obter o compensador de tempo discreto, eu vou usar a função c2d. O que ela faz? Converte uma função de tempo contínuo para o tempo discreto. Vale comentar que no Control Toolbox do Python tem a mesma funçãozinha, tá, pessoal? Só toma cuidado que eu acho que o mapeamento de polos e zeros lá está programado errado, tem que conferir. Confere com a do MATLAB que eu sei que está certo, ou confere com o procedimento manual, né? Eu acho, tá? Se eu dou... Como é que a gente usa a função c2d? Você passa o sistema de tempo contínuo, o período de amostragem e o método. O mapeamento de polos e zeros em inglês é chamado de matched. Então seria passar essa opçãozinha aqui. Então eu vou falar que cdiz é igual a c2d de c do período de amostragem do método matched. E nós vamos obter um compensador de tempo discreto que é igual àquele que nós obtivemos lá no papel. A diferença é só a aproximação, tá? Eu arredondei o 0,3679 para 0,368. Poderia ter alguma distorçãozinha, não sei se seria relevante. Tudo bem? Beleza. Eu queria mostrar outra coisa antes de prosseguir com a aula. Deixa eu só pegar aqui que eu não trouxe... Eu não tinha baixado do meu drive. Então me dá um minutinho, um segundo. Professor, Oi? no MATLAB aí também você consegue achar essa função que a gente achou de U de K? Não, Sinal de entrada? passar pro... Assim, não é uma... Muito ousado. Eu não sei, Vinícius. O MATLAB... Tem um amigo que fala, MATLAB faz tudo a gente que não sabe usar. Eu não sei, assim, se tem sair daqui e achar a função de transferência. Eu sempre fiz na mão. Se alguém souber,
Me fala aí que eu gostaria de aprender. Eu sempre copiei para um papel e fiz na mão. Deixa eu abrir esse código aqui. Não. Ah, não, pera. Eu copiei o código errado? Pera aí. Eu queria mostrar como eu implementei isso na prática. Não, é aquele código de Arduino mesmo. Aqui. Abrir com Python. Abrir com um bloco de notas. Só queria mostrar como a gente poderia implementar esse controlador na prática, tá, pessoal? É um controlador, inclusive, que eu já implementei lá no motorzinho do laboratório. Então, como é que eu faço, né, para implementar? Bom, eu estou mais interessado em mostrar para vocês aqui o que funciona dentro do loop de controle. Ou seja, dentro do que é executado repetidamente pelo computador. Então, o que eu faço para implementar essa lei de controle? Bom, eu entro no loop de controle e eu calculo a ação de controle. Ou seja, o de K, que é a entrada da planta agora, é igual a 0,368 vezes o de K, que é o valor armazenado anteriormente na variável u de K. Ou seja, é u de K menos 1, o u de K do instante anterior, mais 0,632 do erro, do que está armazenado na variável erro, que é o erro do instante anterior, erro de K menos 1. Calculei esse u de K, eu saturo a ação de controle entre os limitantes, superior e inferior. No caso, eu saturo entre 2, 5 e 5 e 0, que são os limites ali da saída PWM do Arduino. Por exemplo, se isso fosse um sinal de tensão, poderia estar saturado de menos 12 até mais 12. No caso do Arduino, a saída vai de 0 até 255. Então, uma vez que eu tenha saturado a ação de controle, tudo bem a saturação aqui? Vocês conseguem enxergar? Então, imagina, por exemplo, Sim. que o u de K é igual a 300. Dessa primeira instrução, o u de K vai assumir o menor valor entre 300 e 255. O que vai sair daqui? 255. Então isso aqui é um limitante superior. E uma análise parecida poderia ser feita para o limitante inferior. Vale comentar que a gente usou essa forma de saturação praticamente todo o semestre anterior, né? Bom, uma vez que eu já tenho a ação de controle saturada, deixa eu desestragar meu código aqui. U de K. Tira isso. E tira isso aqui. Uma vez que eu tenho meu U de K, ou seja, eu já tenho meu U de K calculado e saturado. A saturação sempre é uma boa prática em aplicações de sistema de controle. Eu corro para aplicar ele na planta. Então, eu aplico o controle na planta assim que eu tenho ele disponível. Isso diminui o meu atraso computacional. Só depois que eu apliquei esse controle na planta, perceba que ele dependia do erro do instante anterior, é que eu fui ler o sensor, tratar os dados, que é transformar a leitura do sensor em um valor de interesse, calcular o erro de rastreamento, ou seja, o E de K, e aí eu espero pelo próximo instante de amostragem. Eu fico preso aqui nessa instrução de while. Então, enquanto a diferença entre o tempo atual e o tempo inicial do loop for menor do que o período de amostragem, eu fico preso nesse while aqui. Quando essa desigualdade não for mais verdadeira, a gente volta lá no loop e repete todos os passos. Tudo bem a implementação? Pergunta, pessoal, por favor, senão eu tô tranquilo. Essa Sim. função min, como que ela funciona? A função min e max. Ela retorna o menor valor entre essa variável e a outra. Então, por exemplo, suponha que o U de K retorne um valor que não está saturado. Por exemplo, U de K é igual a 200. Então, o que vai entrar aqui? U de K é igual a min entre 200 e 255. Então, U de K vai sair 200, ela retorna o menor valor. E aí, na segunda instrução, ela vai retornar o maior valor entre 200 e 255. Ou seja, ela vai retornar 200. Perceba que o 200 passou tranquilamente pela saturação, porque ele não está saturado.
Concorda comigo? Ele está dentro do intervalo 0 a 255. Certo. Contudo, Beleza. se ele fosse, por exemplo, 400, nessa primeira linha de código, que era essa, vai ser o seguinte: o de cá é igual ao mínimo entre 400 e 255. O de cá vai assumir 255. E aí ele entra na expressão max. O de cá é igual a max de ou maior valor entre 255 e 0. O de cá sai 255. Perceba que eu saturei, eu limitei a ação de controle em 255. Da mesma forma, se o de cá fosse, por exemplo, menos 40, na primeira instrução sairia... Opa, vai acabar o tempo. O mínimo entre menos 40 e 255. Qual que é o menor valor entre menos 40 e 255? Menos 40. Mas aí depois entraria o menos 40 no máximo. Qual que é o maior valor entre menos 40 e 0? 0. Ou seja, eu saturei o valor inferior em 0. Essa, pelo menos, é a forma que eu uso para fazer a saturação de canal de controle. Aqui é o de cá. Entendi. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Eu tenho uma dúvida sim, professor. Nesse caso, o K, né? Ele é feito. É porque a gente utiliza na equação inteira o K-1, né? O erro de K-1. No caso, se a gente utilizasse erro de K, aí a gente teria que alterar um pouco a lógica aí, correto? Certo, teria que jogar essa parte de leitura do sensor e cálculo do erro de rastreamento atual. Eu teria que jogar ela para antes do cálculo da ação de controle, né? Tranquilo. Não, fechou. Só queria confirmar isso. Não, perfeito. Boa pergunta. E antes de prosseguir com a aula, e se eu precisasse do erro de K-2? Por exemplo, se tivesse aqui o mais 0,5 vezes erro de K-2, o que eu teria que fazer? Eu tenho que salvar a variável. Perfeito. Normalmente o pessoal de programação, não me pergunte por quê, mas eles chamam isso de housekeeping. Como é que é? Perdão? Qual que é a solução? Você tem que salvar o valor da variável erro em algum lugar, se você precisasse do erro de K-2, K-1, K-3. Ah, tá. Salvar em um vetor. Pode ser um vetor ou uma nova variável, tipo erro de K-2 igual a erro de K-1. Que aí lá no próximo instante eu vou ter salvo o valor dessa variável. Ah, tá. Entendi. Uhum. Bem? Beleza, pessoal. Acho que eu queria dar esses detalhes de implementação. Talvez tenha ajudado. Enfim. Tá, prosseguindo com a aula. Deixa eu prosseguir no próximo link. A resolução está aqui no slide, tá, pessoal? Passo a passo, bonitinho. Vimos lá no Arduino. Existe o exemplo 2, que é um exemplo bem parecido para vocês treinarem em casa, né? A diferença é que agora nós temos um zero e um polo, então são dois mapeamentos que devem ser feitos. A resolução também está aqui. Vimos também como fazer no MATLAB. Tá, aqui tem um exemplo legal para o MATLAB, né? Então, vamos mudar de link para eu desencanar um pouquinho do tempo. E a gente volta com o exemplo do MATLAB, já faço chamada também. E aí nós prosseguimos para o restante da aula. Deixa eu jogar o link aqui para vocês. E deixa eu colocar no Google Classroom. Até mais, pessoal! Pessoal, eu tenho aqui o exemplo 2, né, que seria um mapeamento de polos e zeros também. Mas mais interessante do que isso
nós vamos verificar, tirando fazer o procedimento manual novamente, né? Nós vamos verificar o que acontece com o desempenho da planta quando nós aumentamos o período de amostragem no caso de uma emulação, né? Então é por isso que eu queria mostrar esse exemplo para vocês. Então, deixa eu só olhar uma coisa. Tá. Então vamos pegar esse exemplo aqui que está salvo e vamos abrir também um arquivo de Simulink. Então o que eu tenho aqui nesse exemplo? Bom, eu tenho uma planta que é dada por 1 sobre S vezes S mais 2, né? E eu tenho aqui a mesma planta controlada pelo compensador analógico, seria o cenário ideal, o cenário de projeto, e ela projetada, controlada pelo compensador de tempo discreto, né? Que vai ser obtido por meio de emulação, e ele vai ser obtido aqui por meio dessas linhas de código, que basicamente usa a função setD que nós acabamos de ver. O que eu quero mostrar com esse exemplo? Eu quero mostrar o que acontece com a relação desempenho projetado, que é o projeto do compensador analógico, e desempenho obtido por meio do compensador de tempo discreto, quando eu vou aumentando o período de amostragem, ou seja, quando a gente for atualizando a entrada do controle cada vez mais lentamente, ou seja, quando a frequência de amostragem for diminuindo. Então, quando o período de amostragem é bem pequeno, ou seja, a gente está amostrando rapidamente a entrada da planta, a entrada do conversor, os comportamentos de tempo contínuo e de tempo discreto, eles vão ser bastante similares. Por que isso ocorre? Então, aqui em azul nós temos o comportamento de tempo discreto e em vermelho de tempo contínuo. Vocês podem ver que a diferença é quase imperceptível, tá vendo? Aparece só aqui. Professor, por que fica tão próximo? Porque você está mostrando tão rapidamente que tanto faz implementar a tempo discreto ou a tempo contínuo. Nesse caso, a largura de banda deve ser maior do que 30... Desculpa, a frequência de amostragem deve ser maior do que 30 vezes a largura de banda. Contudo, à medida que você for aumentando o seu intervalo de amostragem, ou seja, quando você for amostrando cada vez mais lentamente, isso pode ser, por exemplo, devido a um microprocessador mais lento, a um sensor que demora mais para responder, ou algum outro fator, o atraso introduzido pela implementação de tempo discreto ele vai ficando mais significativo. E o comportamento projetado começa a ficar, que é o vermelho, começa a ficar mais distante do comportamento obtido, que é o azul. Em particular, vocês podem ver que o comportamento azul está ficando cada vez mais oscilatório. Olha o aumento de overshoot que você teve devido à implementação digital com esse período de amostragem. Tá vendo que o overshoot discreto, que é o azul, ficou maior? Se eu aumentar ainda mais o período de amostragem, por exemplo, escolher 1 segundo e repetir a simulação, novamente o comportamento obtido, que é o azul, fica muito distante do projetado, que é o vermelho, e cada vez mais o overshoot vai aumentando, o sistema vai ficando mais oscilatório à medida que eu aumento o período de amostragem. Se eu continuar aumentando esse período, ou seja, se eu continuar a mostrar cada vez mais devagar, se eu for atualizando menos a entrada do processo, o overshoot vai sempre aumentando, o sistema vai respondendo cada vez de maneira mais oscilatória e distante daquilo que eu projetei, que é o vermelho. O vermelho aqui representa o comportamento que eu gostaria de obter. E um cenário extremo... Opa, eu não rodei. Em um cenário extremo, se seu período de amostragem é muito alto, ou seja, se você está amostrando tão lentamente, você pode até obter um comportamento instável. Por que isso ocorre? Por que quando nós aumentamos o período de amostragem,
o sistema tende a ficar cada vez mais oscilatório e um cenário muito extremo por um intervalo de amostragem muito grande, ou seja, se existe um espaçamento muito grande entre dois instantes de tempo consecutivos, instantes de tempo discretos, tá? Se eu demoro muito para atualizar a entrada da planta, o sistema fica até instável. Como é que a gente pode interpretar essa instabilidade? Isso aí, professor, vai ser um caso até similar com o atraso do controlador analógico mesmo, né? Porque como a gente vai ter uma ação de controle que vai, aí no caso, ter um espaço de tempo maior, vai ser como se fosse um atraso na ação do controlador, né? Perfeito, Lucas. Nossa, é isso. Inclusive, a gente viu na aula anterior que o atraso introduzido... Exatamente isso, Lucas. Nós vimos na aula anterior que o atraso introduzido devido à implementação digital é de t sobre 2 segundos, vocês se lembram? Que é o efeito do conversor DA. Então, metade do seu período de amostragem vai virar atraso na ação de controle. E é claro que vocês se lembram do curso anterior que o atraso ele tende a reduzir a fase da planta. Vocês se lembram? Que a contribuição de fase do atraso é de menos ômega vezes TD, sendo que esse TD é o atraso em segundos. Nesse exemplo, né? Então, quanto maior o período de amostragem, quanto mais lento você amostrar, maior vai ser o atraso introduzido na hora de implementar o controlador de tempo discreto. Esse atraso não foi considerado na hora de projetar o controlador analógico. E ele vai reduzir a fase da planta. Quando nós reduzimos a fase da planta, nós temos uma perda de fase maior, o que tende a reduzir a tal da margem de fase. Lembram da margem de fase? E é claro que vocês se lembram que quanto menor a margem de fase, menor é o fator de amortecimento. Porque nós aproximamos a relação margem de fase para fator de amortecimento para PM igual a 100 vezes QC. Então, quanto menor a margem de fase, menor é o fator de amortecimento. Quanto menor é o fator de amortecimento, mais oscilatório vai ser o sistema. Em cenários extremos, essa redução de fase causada pelo atraso vai ser tão significativa que a margem de fase fica negativa, ou seja, o sistema fica instável. Por isso que a recomendação de sempre que você for emular um controlador, você verifica o comportamento resultante com o controlador emulado. Essa verificação pode ser feita por meio de simulação, monta lá o diagraminha de simulação e verifica o que ocorre, ou discretizando a planta, né, obtendo o G de Z equivalente, conforme a aula anterior, e analisando a localização dos polos de malha fechada. Inclusive tem um exemplo 3 aqui que envolve essa verificação, mas devido à brevidade, para não tomar tanto tempo de aula, eu vou deixar ele para casa. A resolução está aqui, tá? É basicamente a aula anterior, né? Obter um equivalente discreto para o conjunto conversor DA, conversor AD e planta, né? Então isso foi tema da aula anterior, por isso que eu vou deixar ele para casa, né? Então usa aquela formulazinha, obtém o G de Z, a partir do G de Z você analisa os polos de malha fechada, né? Não tem tanto segredo não. Pessoal, aqui eu encerro o que eu tinha para falar do primeiro método de emulação, que é o mapeamento de polos e zeros. 2 passos bem simples. Mapeia cada polo e cada zero do compensador analógico a tempo discreto, ajusta o ganho em baixas frequências. Aproveitei para comentar alguns efeitos da emulação, algumas precauções que a gente tomar e também para mostrar um código de implementação real de um controlador. Alguma dúvida, pessoal? Do que você passou até agora, não. Dá para reproduzir aí na iniciação, na Edron? Eu tenho uma curiosidade só. Hum. Existe alguma restrição? Por exemplo, a gente joga uma referência, a gente tem a frequência de amostragem, né?
e a gente tem um tempo que ele demora para estabelecer. Uhum. Cara, o tempo que a gente pode dar um novo comando, uma nova referência, existe alguma restrição quanto a isso? Não sei, assim, quando você der a primeira referência, Guilherme, se seu sistema tiver projetado bonitinho, a saída vai começar a ir para essa referência. Pensa, por exemplo, temperatura, né? Então você está controlando a temperatura de um forno. Normalmente o processo inerentemente é lento. Então você fala, a temperatura vá para 1000 graus. O controlador vai aumentar a quantidade de combustível, por exemplo, que entra ali no forno, ou abrir a válvula de gás, por exemplo, e a temperatura interna do forno vai começar a subir e você vai amostrando a uma certa taxa. Se ao longo desse tempo de subida você quiser que a temperatura vá para 200 graus, o controlador vai reagir e essa reação vai ser tão lenta quanto for seu período de amostragem e a temperatura vai voltar a baixar. Ou seja, não adianta nesse exemplo da temperatura do forno você ficar mexendo na temperatura toda hora porque o tempo de reação é inerentemente lento. Entendi. Né? Mas eu acho que não tem tanta relação assim com o período de amostragem. Entendi. Então isso não faria, tipo, a planta desestabilizar. Não. Na referência normalmente não tem esse... A estabilidade é uma propriedade do sistema físico, né? Do processo, e não da referência. É claro que se sua referência for divergente, uma rampa, a sua saída tende a ser divergente também. Um cuidado que você tem que ter é que se seu período de amostragem for muito lento, por exemplo, questão de horas, certo? Ok. K mais 1. Imagina que seu período de amostragem é em 1 hora. Aí acabou de acontecer essa amostragem, né? Acabou de acontecer esse instante, seu controlador está parado, sossegado, ele foi dar uma corrida, né? Foi dar uma descansada. Nesse intervalo até o próximo período de amostragem, o operador da planta, o Amauri, lá da fábrica de cimento de Bodoquena, ficou estranho o desenho. O Amauri, ele muda a referência, então ele coloca uma nova referência para o forno. Essa, a rigor, né, essa referência só vai ser considerada, imagina que ele fez isso 10 minutos depois do instante de amostragem. Essa referência só vai ser considerada lá no próximo período de amostragem. Tudo bem? Vai ter um atraso bem grande aí. Entende a ideia? Entende por quê? Porque a lei de controle está presa naquele loop de while, por exemplo, que eu mostrei para vocês. E aí, talvez você poderia gerar uma interrupção nesse cenário, mas aí tem que tomar cuidado, porque aí você sai das garantias teóricas de estabilidade, né? Então, tem esses inconvenientes, mas devem ser analisados em cada aplicação, né? É porque assim, por exemplo, você comentou da entrada da rampa, né? A entrada da rampa ela pode divergir em alguns casos, né? Ou gerar erros, né? Certo. Assim, o meu medo / curiosidade seria, tipo assim, se você deixa a sua planta, né? Os comandos alterarem com tanta velocidade o degrau, né? Que ele acaba se tornando uma rampa. Isso causar uma divergência, se existe, sei lá, algum bom costume de esperar a planta estabilizar primeiro para tomar um comando. Não, assim, não conheço. Pode ter assim, alguma recomendação em alguma aplicação particular, sei lá. Não é legal você mudar a temperatura de referência de forno de cimento a cada 1 minuto, por exemplo. Pode ter uma recomendação assim que eu não conheço. Mas é particular da aplicação, né? O mesmo se aplicaria, sei lá, um avião. Não é legal você deixar o piloto ficar mexendo na referência a cada meio segundo. Mas, de novo, é da aplicação. Para o sistema de controle em si, a estabilidade está relacionada com a função de transferência da planta e do controlador no nosso curso a tempo discreto. Entendi. Não, fechou. Pessoal, vamos fazer a chamada aqui rapidamente. Arthur Reis. Presente. Breno Batista. Presente. Caio Augusto. Presente. Clayton Kennedy. Eduardo Apolinário. Presente. Felipe de Camargo. Presente. Guilherme Salomão. Presente. Éricles Felipe. Presente. Isis Germiniani. Presente. Yuri Everton. Jadson Silva. Presente. José Divino. Presente. Leonardo Guerreiro.
Lucas Eduardo. Presente. Murilo Antônio. Presente. Paulo Victor. Presente. Paulo Vitor. Presente. Pedro Machado. Eu vi no chat. Rafael Lintz. Presente. Rafael Marques. Rodrigo Souto. Presente. Roger Henrique. Túlio José. Vinícius Marques. Eu vi no chat. Vinícius Rocha. O Vinícius estava aí. Alô. Agora eu escutei. Túlio, estava aí também e não falou nada? Não deve estar no computador. Depois ele volta. Eu vi aqui. Beleza. Tranquilo, Túlio. Pessoal, só dá um toque para vocês. Avisem aí. Tem gente com 4 faltas já. Tem gente com 3 faltas. Como nós temos 3 aulas seguidas, cada falta conta 3, né? Não, tranquilo, Túlio. Eu entendo. Sei lá. Eu só preciso que você me responda, entendeu? Mas no chat vale. Quem tá faltando, dá um toque lá, viu? Acho que tem o Roger com 3 faltas, o Yuri com... Desculpa, o Roger com 4, o Yuri com 3. Porque cada falta conta 3, né? São 3 períodos de aula. Então, enfim. Toma cuidado para não reprovar por falta, tá? Por norma, eu sou obrigado a fazer chamada, né? Só por isso que eu faço. Então, dá um toque nos colegas que estão faltando aí, né? Só para reforçar os nomes. Roger Henrique Carrijo e Yuri Everton Reis. São os 2 discentes que não com mais faltas, né? Bom, segue o jogo. Integração numérica. É o segundo método de emulação que a gente vai estudar. Então, qual que é a ideia por trás desse método? É pegar a equação diferencial que descreve o compensador, resolver ela numericamente. Mais precisamente, aproximar a solução por meio da equação de diferenças. Para isso, nós podemos usar vários métodos de integração numérica que a gente conhece. Os mais básicos, que vocês já devem ter estudado, são os 2 métodos de Euler, integração retangular para frente ou para trás. Aí tem a integração trapezoidal ou bilinear ou de Touching, que é a que a gente vai estudar. E aí poderiam entrar os métodos mais elaborados, Runge-Kutta. O que mais que a gente tem? Eu não me lembro mais os nomes. Mas enfim, poderiam entrar outros métodos. No nosso curso, e é por mim mais usado, o método de integração de Touching. Então, a ideia por trás desse método é pegar a equação diferencial que descreve a dinâmica do controlador e resolver ela numericamente. Então, só para que vocês entendam e também para explicar a ideia por trás, né? Considere de novo que nós temos um compensador bem simples, do tipo C de S igual a sobre S mais A. Então é um compensador analógico com um polo em menos A. Bom, se eu fazer a multiplicação em cruz da relação E de S para A de S, eu consigo escrever que S U de S mais A U de S é igual a A vezes E de S. Tudo bem? Peguei a equação diferencial do compensador e peguei a função de transferência do compensador e multipliquei ela em cruz. Isolando o S U de S, eu posso escrever S U de S é igual a menos A U de S mais A vezes E de S. Essa expressão está no domínio da variável S de Laplace. Se eu aplico a transformada inversa de Laplace, o S vezes o de S vira o ponto de T. O menos A vezes o de S vira menos A vezes o de T. E o mais A vezes E de S vira mais A vezes E de T. Temos, portanto, que aquela função de transferência analógica original do compensador
é representada ou representa essa equação diferencial entre ação de controle, U, e erro de rastreamento, E. Para implementar essa lei de controle, uma possibilidade é resolver ela, e para isso eu posso integrar dos dois lados de 0 a t. A integral de U ponto de t é simplesmente U de t. E a integral de 0 até t de menos a U de t mais a de t, eu representei com integral de 0 até t menos a U de tal mais a e de tal vezes d tal. Professor, quem que é tal? Tal é simplesmente uma nova variável que a gente adiciona para não ficar estranho, tanto o limite do integrando quanto os termos dependerem da mesma variável. Então é simplesmente uma mudança aqui de nomenclatura de variável, né? Então essa expressão é a solução da equação diferencial do controlador e foi obtida integrando aquela equação diferencial de ambos os lados de 0 até t. Até aqui algum segredo? Não, né? Ou silêncio constrangedor? Peguei a função de transferência do compensador, multipliquei em cruz, apliquei a transformada inversa, integrei dos dois lados, cai nessa expressão que é a solução da equação diferencial do controlador. Beleza. Eu acho. Como a gente quer calcular a ação de controle em um certo instante de amostragem, no instante de amostragem atual k, eu vou trocar o limite de integração para kt. Então, onde tem t, para calcular a ação de controle no instante de amostragem kt, eu coloquei kt. Então fica U de kt igual a integral de 0 até kt de menos U de tal mais E de tal d tal. O tal é a variável de integração. Bom, eu posso quebrar essa integral em duas partes. Uma integral de 0 até k de t menos t e de k menos t até kt. Então eu peguei essa integral que ia de 0 até kt e quebrei ela em dois pedaços. Uma integral de 0 até kt menos t. Então uma integral está aqui. E a outra integral vai de kt menos t até kt. Ou seja, só quebrei a integral em dois intervalos diferentes. Também não tem nenhum problema. Então eu obtenho U de kt é igual a integral de 0 até kt menos t de menos U de tal mais E de tal d tal, mais a integral de kt menos t até kt de menos a U de tal mais a E de tal d tal. Só que quem que é a integral de 0 até kt menos t de menos a U de tal mais E de tal d tal? É justamente o valor da ação de controle no instante anterior. Ou seja, eu posso calcular a ação de controle no instante de tempo atual fazendo com que ela seja igual a U de kt, que é a ação de controle no instante atual, vai ser igual à ação de controle no instante anterior, mais o cálculo dessa integral aqui. E essa integral a gente ainda não resolveu. Bom, isso aqui então vai ser aproximado pela ação, é igual à ação de controle no instante anterior, porque essa é a definição do U de kt menos t. E a integral de kt menos t até kt, nós vamos chamar essa função toda de f de t, só para não ter que ficar repetindo esse nome um monte de vezes, é a área embaixo do sinal f de t entre os instantes de tempo kt menos t. Se a gente assumir que nós sabemos o que nós aplicamos na planta no instante anterior, isto é, isso está armazenado na memória em algum lugar, o que resta nós calcularmos é a área embaixo da curva de f de t. E nós vamos fazer esse cálculo numérico. Em particular, no nosso curso, nós vamos usar o método trapezoidal, bilinear ou de Touching. São todos sinônimos. Qual que é a ideia desse método? Nós vamos aproximar a área de f de t entre kt menos t
e KT pela área de um trapézio. Por isso o método trapezoidal, bilinear ou de Tustin. Aqui vale um comentário totalmente injusto, né? Mas eu acho legal comentar. Os métodos de Euler, tanto o forward Euler quanto o backward Euler, método de Euler para frente ou para trás, aqueles que vocês devem ter estudado em cálculo numérico, eles aproximam a integral somando retângulos embaixo da curva, não é? Sim. O Euler era matemático. O método de Tustin, o Tustin era engenheiro. Ele resolveu somar trapézios embaixo da curva. Mais esperto, né? Não sei, eu acho, enfim. Mas a ideia do método de Tustin era ele engenheiro eletrônico. Ou o método trapezoidal, o método bilinear, é que a área embaixo da curva, entre os dois instantes de amostragem consecutivos, vai ser aproximada por um pequeno trapézio, né, de largura, período de amostragem e com os valores das funções conhecidas. Novamente, no método de Tustin, a área embaixo da curva, a integral numérica, é calculada acumulando-se trapézios embaixo da curva. Qual que é a área desse trapézio aqui? O lado maior, lado... Ixi. Você pode fazer o ponto médio das duas funções, né, e multiplicar pela largura do trapézio, né? Que seria isso aqui. Então, a média entre os dois valores, né, FKT, F de K menos T, F de KT menos T, F de KT, que é a média dos dois valores, é o ponto médio aqui do trapézio, vezes a largura que é T, né? Então, a área embaixo da curva vai ser, nesse caso, aproximada numericamente pela área do trapézio, né? Então, nós vamos, agora sim, é uma aproximação. A ação de controle no instante atual vai ser aproximada pela ação de controle no instante anterior, mais a área do trapézio embaixo da curva f de t. No caso, o f de t, basta lembrar da definição, né, dessa substituição de variáveis que a gente fez. O f de k menos de kt menos t é dado por menos a u de k menos u de kt menos t mais a e de kt menos t. E o f de kt vale as mesmas funções calculadas no tempo kt. Bom, aqui eu vou pular um certo procedimento algébrico que é um pouquinho trabalhoso, mas nós podemos aplicar a transformada z nessa equação de diferenças, que já é uma equação de diferenças que poderia ser implementada, e então escrever a função de transferência discreta de e de z para u de z, obtendo o compensador de tempo discreto, que é dado por a sobre 2t vezes z menos 1 sobre z mais 1 mais a. Se nós compararmos o compensador de tempo analógico com o compensador de tempo discreto, nós vamos ver que existe um caminho muito mais fácil para sair do domínio analógico e cair no tempo discreto, que é substituir a variável s por 2 sobre t vezes z menos 1 sobre z mais 1. Então, se você for fazer essa conversão de c de s para c de z manualmente, o melhor dos mundos é fazer com que trocar o s por 2 sobre t vezes z menos 1 sobre z mais 1. Já cai lá diretamente. Aqui está embutida o cálculo da integral usando a regra trapezoidal. Então, bem mais simples, né? Não precisa fazer todo esse procedimento. É bem mais fácil, né, Arthur? Não precisa fazer esse procedimento de representar a equação diferencial para depois calcular numericamente, né? Basta trocar S por 2 sobre t vezes z menos 1 sobre z mais 1. Vale ainda comentar que a ferramenta, todas as ferramentas computacionais que eu conheço, normalmente já te dão a aproximação de Tustin para você fazer a conversão, né? Então basta passar a opção Tustin.
Vamos fazer um exemplinho numérico, manual, né? E aí a gente prossegue com a aula. Professor, tô com uma dúvida. Tem como você voltar no exemplo anterior? Volta mais. 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 Mais um. Mais um. Não, mais um. Aí, nesse momento, você queria chegar. Você tá na linha que você tá grifada aí. Desculpa. Você queria chegar em meio que isolar o U de T, né? Aí você integrou dos dois lados. Certo. Você não pode simplesmente isolar esse U de T aí e aí você calcula a derivada numericamente? Não é mais fácil? Pode ser também, pode ser, mas aí eu não. A gente seguiu esse caminho para cair naquela conclusão da relação de S para T. Ah, tá. Mas sim, você poderia, só que você provavelmente iria calcular a derivada numericamente usando aquela diferença de dois valores de períodos de amostragem, né? Isso. Aí eu não sei se você vai cair no método de Tustin. Talvez vai cair no método de Euler. Beleza, entendi. Obrigado. Tudo bem? Mas a gente que seguiu esse caminho para conseguir chegar até a separação da integral entre valor anterior mais a área embaixo da curva. E aí você pode calcular essa área embaixo da curva de diferentes maneiras. No nosso caso vai ser a somatória de áreas de trapézio. Fizemos essa metodologia aqui do ponto médio, né? A largura vezes o ponto médio. E aí chegamos nessa... Aí eu pulei aqui, né? Porque é só demonstração algébrica. Chatinho, não contribui nada tecnicamente. Para a gente chegar nessa conclusão da substituição de S para Z. Mas é uma possibilidade, Arthur. Inclusive é o que a gente fazia lá no curso anterior, né? Bom, antes de seguir, antes de fazer o exemplo, deixa eu só mostrar uma coisa. No método de Tustin, não precisa fazer ajuste do ganho. Na verdade, em todos os métodos de integração numérica, não é necessário fazer o ajuste do ganho DC. Por quê? Porque em todos esses métodos, se a gente fizer a substituição de C de S igual a 0, se o S for igual a 0, quanto que dá 1? O Z? Corta, Z igual a 1. Então, todos esses métodos, o C de S é igual ao C de Z igual a... O C de S igual a 0 é igual ao C de Z igual a 1. Então vale aqui o comentário. Acho que está aqui mais para frente, não precisa escrever, né? Que nos métodos por integração numérica, o controlador mantém o ganho em baixas frequências. Não é necessário fazer o ajuste. Talvez é uma vantagem do método de Tustin para outros. Mas, de novo, como a gente normalmente faz isso usando ferramenta computacional, eu não sei se é uma vantagem tão grande, tá? Eu uso porque foi assim que o pessoal usava, isso é como se fosse uma herança, né? Passa de pai para filho. Bom, enfim, não eram meus familiares, era o pessoal da pós que me ensinou, meus professores, eu aprendi a usar e estou passando como eu aprendi. Não conheço nenhum trabalho que fez uma comparação e chegou numa conclusão definitiva. Bom, voltando. O exemplo 5 da aula de hoje envolve converter esse compensador Lide, né, 9 vezes S mais 2 sobre S mais 1, para o tempo discreto. E para isso a gente vai fazer considerando um período de amostragem genérico, T, e depois a gente vai trocar ele para 1 segundo, só para poder comparar lá com o do MATLAB, né? Então vamos fazer isso no papel junto, só para ver o procedimento manual. De novo, pessoal, assim, o procedimento manual é importante? Claro que é, mas para mim é mais importante vocês saberem que, sei lá, do jeito que eu interpreto, tá? Quando eu estou usando o método de Tustin, para mim é legal se vocês souberem que, quando eu estou usando o método de Tustin, eu estou usando aquele método, eu estou emulando o meu controlador por um método de integração numérica, não tem ajuste de ganho de baixas frequências, e a ideia é aproximar a integral por meio da área de trapézios. É esse tipo de coisa que eu espero assim, de vocês, sabe? Saber o que a ferramenta está fazendo, né? O procedimento manual ele é útil,
assim, é bom saber, mas vocês não vão usar no dia a dia, né? Não acredito que vocês vão estar lá numa Embraer da vida, vai ter um compensador analógico na mão, vocês vão pegar uma folha de papel para implementar e fazer o cálculo manual. Eu não acho que é assim que vai ocorrer, né? Concordam? Assim, eu tô muito maluco. Concordo. Não sei. Bom, tem esse compensador analógico 9 vezes S mais 2 sobre S mais 3. E eu quero obter o C de Z para um período de amostragem T igual a T segundos. Isso vai ficar inicialmente de maneira genérica, né? Bom, pelo método de Tushin, deixa eu deixar indicado aqui, né? Método de Tushin, bilinear ou trapezoidal. Basta fazer a substituição S igual a 2 sobre T vezes Z menos 1 sobre Z mais 1. Deixa eu conferir para ver se eu não estou muito maluco, é isso? Então, onde tem S, você vai espetar essa expressãozinha. Vai dar um trabalhinho, mas você consegue sair de lá. Então, C de Z, já estou no domínio Z, vai ser igual a 9 vezes... Vamos fazer em outra cor, aproveitar que eu tenho um monte de cor disponível aqui. 2 sobre T vezes Z menos 1 sobre Z mais 1 menos 1 sobre 2 sobre T vezes Z menos 1 sobre Z mais 1 mais 3. Agora basta trabalhar com essa expressão algebricamente, né? Não tem muita teoria. Ele não tá errado não, professor? É, no C mais 2. Ah, obrigado. Tá errado mesmo. Obrigado, pessoal. Então 9 vezes S menos 2 é mais 2, né? Mais S, que é 2 sobre T vezes E menos 1 sobre Z mais 1, mais 3. Bom, eu vou multiplicar em cima e embaixo por T que multiplica Z mais 1, né? Obtendo C de Z igual a 9 que multiplica 2 vezes Z menos 1 mais 2T que multiplica Z mais 1. É isso? Acho que sim. Esse cara corta com esse, acho que está certo. 2 vezes Z menos 1 mais 3T que multiplica Z mais 1. Rearranjando para deixar os termos de Z elevado a 1 e Z elevado a Z separados, eu posso escrever C de Z igual a Z que multiplica 18, né, que vem dessa multiplicação aqui, mais 18T. Menos 18, que seria 9 vezes 2 vezes menos 1, mais 9 vezes 2T, dá 18T, mais 1 mais 18T. Faltou fechar os parênteses. Z que multiplica 2 mais 3T, menos 2 mais 3T. Para T igual a 1, supondo um período de amostragem de 1 segundo, C de Z é 1 que eu usei aqui, né? Só para ficar igualzinho do slide. C de Z vai ser igual a Z que multiplica 18 mais 18T, 36Z, menos 18 mais 8T vai dar 0, sobre Z vezes 2 mais 3T vai dar 5Z, menos 2 mais 3T vai dar 1. E se eu dividir em cima e embaixo por 5, acho que é só para ficar igual ao do MATLAB, eu consigo escrever que isso é igual a 7,2 sobre Z
mais 0,2. Professor, não tem um Z ali, não? Onde? Em cima. Tem, obrigado. Obrigado. Me distrai um pouquinho. Tem café aqui ainda? Tem. Beleza, pessoal? Beleza. Você multiplicou por T vezes Z mais 1, né? Em cima e embaixo. Isso. Ou T por Z menos 1. Z mais 1, que é o denominador comum dos numerador e do denominador. Ok. Essa é só matemática, né? É só rearranjo, não tem nada de controle aqui, né? Hum. Tá, vamos lá pro MATLAB fazer isso em conjunto, né? Então, mais uma vez eu vou definir a variável S. Deixa eu dar um clear para limpar tudo. Deixa eu colocar minha cabeça lá em cima. Vou definir a variável S. Vou definir a função de transferência do controlador. S mais 2, S mais 3. Então aqui eu tenho a função de transferência de tempo discreto. E vou obter de tempo contínuo, perdão. E aqui eu vou obter a função de transferência de tempo discreto. C2D, do C de tempo contínuo, do período de amostragem que é 1 segundo, do método que nesse caso vai ser um método de Tust. Como resultado, a função retorna um compensador de tempo discreto com período de amostragem de 1 segundo, que é similar àquele que a gente obteve no papel. Similar não, igual, né? Tranquilo? Tranquilo. Bom, e agora a gente passa para o último método de... essa questão de manutenção de ganho DC a gente já verificou. E aqui vale um comentário, né? Para períodos de amostragem bem pequenininhos, tanto faz você implementar o controlador usando a somatória de trapézios embaixo da curva quanto a somatória de retângulos, né? Se a largura for muito pequena, a distância entre dois pontos, então tanto faz você somar trapézios ou retângulos, porque essa diferença aqui vai ser mínima se o período de amostragem for pequeno. Por isso que no curso anterior a gente usou muito o método de Euler, aproximação por retângulos, e não teve problema. Contudo, conforme esse período de amostragem for aumentando, o erro associado à somatória de retângulos cresce mais rápido do que a somatória de trapézios. Por isso que é mais comum a gente implementar leis de controle usando o método de Tust. Bom, passando para o terceiro e último método, o mais sem graça de todos, porque aqui não tem nenhuma novidade teórica para vocês, né? Nós podemos ainda realizar a conversão ou a emulação do tempo analógico para o tempo discreto usando a mesma metodologia que foi feita para a função de transferência da planta, isto é, para o G de S. Nesse caso, o G de Z vai ser igual a... Desculpa, nesse caso o C de Z vai ser convertido fazendo Z menos 1 sobre Z, que multiplica a transformada de Laplace da transformada... Desculpa, eu estou fazendo duas coisas. Nesse caso, o C de Z vai ser igual a Z menos 1 sobre Z, que multiplica a transformada Z da transformada inversa de Laplace de C sobre S, de C de S sobre S, para T igual a KT. É a mesma ideia. Professor, por que a gente pode usar a mesma ideia? A gente pode usar a mesma ideia porque, assim como acontece com a entrada do processo, na qual a entrada é mantida constante entre dois períodos de amostragem, a entrada do controlador também vai ser mantida constante entre dois períodos de amostragem, né? Porque o amostrador converte o sinal de tempo contínuo em sinal discreto, e esse valor discreto vai ser mantido até um novo instante de amostragem. Ou seja, pelo mesmo fato, o mesmo que acontece com a entrada da planta, que tem um segurador de ordem zero na entrada, e aí a gente desenvolveu aquele método de discretização, acontece também para o controlador analógico.
O valor do sensor só vai ser atualizado nos instantes de amostragem. Por isso, nós podemos fazer a conversão do contínuo para o discreto usando a mesma formulazinha, né? Então, z-1 sobre z, que multiplica... Desculpe interromper, mas Claro, claro. Assim, e teria como eu usar os outros dois métodos que a gente acabou de ver para fazer a emulação da planta também? Não, já não é recomendável. Porque naqueles métodos a gente não considera que a entrada está sendo mantida constante entre dois períodos de amostragem. Ou, de outra forma, aqueles dois métodos não incluem os modelos matemáticos que nós desenvolvemos para o conversor DA e conversor AD. Eles não vão levar em consideração o efeito da amostragem. Entendi. Então, acho que foi muito interessante sua pergunta, Lucas. Para converter planta, a gente sempre usa o segurador de ordem 0. Para converter compensador, você pode escolher um método da sua escolha. Assim, um método de sua preferência, né? Beleza, obrigado. Obrigado a você. Bom, vamos fazer um exemplinho aqui para um controlador proporcional integral, né? Um exemplo aqui no papel, só por questão de completude, né? Para fazer um exemplo para cada método. E aí a gente encerra a aula. Então nós temos um compensador analógico e um compensador proporcional integral. Por que é um compensador proporcional integral? Integral, porque ele tem o 0.1 sobre S, né? Que é uma ação integral. E nós temos o 1 vezes o E de S, né, que seria uma ação proporcional. Colocando todo mundo no mesmo denominador, esse PI pode ser representado por S mais 0,1, um único zero, sobre S, que é o único polo na origem. Está sendo pedido para a gente obter o compensador de tempo discreto via segurador de ordem 0 para um período de amostragem de 0,2 segundos. Então vamos fazer esse exemplo no papel. E aí nós prosseguimos para o final da aula e aí vai ter uma atividade de programação para quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Bom, estamos falando do exemplo 6, né? E esse exemplo é a conversão do compensador analógico para discreto usando o método do segurador de ordem 0, né? Nesse método, o compensador de tempo discreto vai ser obtido fazendo-se z-1 sobre z vezes a transformada z da transformada inversa de Laplace de c de s sobre s para t igual a kt. Então, vou chamar isso aqui tudo de f de t. Então o f de t vai ser a transformada inversa de Laplace de c de s sobre s, só para ficar mais fácil fazer no papel, né? O f de t é igual a transformada inversa de Laplace de, deixa eu pegar aqui, função transform compensador, s mais 0,1 sobre s ao quadrado. Professor, de onde vem esse s ao quadrado? Do 1 sobre S. Perfeito. Tinha um S aqui no denominador. Quando eu divido tudo isso por S, aparece o S ao quadrado lá no denominador. Bom, é claro que nós nos lembramos que a transformada de Laplace ela é linear, então eu posso quebrar essa transformada, eu posso separar ela em duas, né? A transformada inversa de Laplace de 1 sobre S, mais a transformada inversa de Laplace de 0,1 sobre S ao quadrado. Né? Separei esse termo na somatória de dois termos com o mesmo denominador, S sobre S ao quadrado. O S corta com S ao quadrado, fica 1 sobre S, que deu origem a esse primeiro termo. E o segundo termo é 0,1 sobre S ao quadrado, que deu origem ao segundo termo. Né? Olhando a tabela de transformadas, a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S é o
degrau, muito bem. A transformada inversa de Laplace de 0,1 sobre s ao quadrado é 0,1, que é linear, vezes o t, que é a rampa. 1 sobre s ao quadrado, a transformada inversa é a rampa. Pessoal, não espero que vocês saibam de cabeça, né? Pergunto mais por, sei lá, por costume. Mas isso aqui não precisa saber transformada inversa de cabeça. Bom, trocando t por kt, nós vamos obter que o f de kt é igual a u de kt mais 0,1 kt. Calculando a transformada z de f de kt, nós vamos obter que o f de z é igual a transformada z do degrau, z sobre z menos 1, mais a transformada z de 0,1 vezes kt, que é t vezes z sobre z menos 1 ao quadrado. Então agora nós já conseguimos calcular todo esse termo aqui, que é o f de z. E para calcular o c de z, que é o compensador de tempo discreto, basta fazer z menos 1 sobre z vezes f de z. Ou seja, c de z vai ser igual a z menos 1 sobre z vezes z sobre z menos 1, 1, mais z menos 1 sobre z vezes t vezes z sobre z menos 1 ao quadrado. Vai sobrar o z corta com o z, sobra o t no numerador, sobre... Aqui faltou o 0,1, né? Sobre z menos 1 vezes 0,1. Colocando todo mundo no mesmo denominador, nós podemos escrever c de z igual a z menos 1 sobre z menos 1 mais 0,1 t. Para t igual a 0,2, que foi um dado do enunciado, nós vamos obter que c de z igual a z menos 0,98 sobre z menos 1. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida no procedimento? Sim. É a mesma da aula anterior, tá? Por isso que eu estou mais tranquilo, né? O mesmo procedimento da aula anterior. Calcula a transformada inversa de Laplace, troca o t por kt, aplica a transformada z, multiplica por z menos 1 sobre z, e o resto foi rearranjo matemático até cair nessa expressão. Alguma dúvida? Até que não. Tá. Vamos ver, comparar o resultado com o resultado do MATLAB, e aí nós prosseguimos para o encerramento da aula, né? Tá, preciso ir lá no MATLAB. Aqui. Passo minha cabeça para cima. Então vou definir de novo a variável s. Vou definir a função de transferência do compensador. 1 mais 0,1 dividido por s. O período de amostragem, nesse caso, é de 0,2 segundos. Vou criar uma variável para armazenar essa informação. E vou obter a função de transferência de tempo discreto. cdiz é igual a c2d do c para o período de amostragem para o método de discretização. Nesse caso é o zó. E a gente vai cair no mesmo lugar que a gente caiu lá no papel, né? Vale comentar que o zó é o método default. Então, se a gente não passa, ele também cai no mesmo lugar, porque é o método que ele usa quando você não especifica o método de discretização. Show?
Show. Então, vamos resumir a aula de hoje. E aí, encerra, né? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente aprendeu, para mim, né, do nosso curso, o primeiro método que vocês têm em mãos para obter um controlador discreto para implementar onde for necessário, que seria o método de projeto por emulação. Nesse método, a gente primeiro projeta um compensador analógico usando as ferramentas que vocês já conhecem, por exemplo, o lugar geométrico das raízes. A partir da dinâmica esperada de malha fechada, nós conseguimos calcular a largura de banda do sistema. E a partir dessa largura de banda, nós podemos definir um período de amostragem conveniente para a resolução da emulação. Por exemplo, ωS igual a 20 ωB. E aí essa escolha vai muito levar aquele compromisso entre velocidade de atualização de entrada com gasto, com um conversor melhor, com um microprocessador melhor, com tempo de resposta do sensor. Mas, de fato, de posse desse CDS e de posse do período de amostragem, uma vez escolhido, né? Lembrando que o período de amostragem é inversamente proporcional à frequência de amostragem, né? Isso vocês devem saber. Quanto maior o período, menor a frequência. De posse dessas duas informações, nós aprendemos a obter um compensador discreto equivalente, um compensador C de Z. Em particular, nós vimos por meio de 3 métodos na aula de hoje: correspondência ou mapeamento de polos e zeros. Qual que era a ideia desse método mesmo? É trocar o S por E a ST, E elevado a ST. Isso aí, Trocar o Z, não? Na verdade é o polo, não é? É mapear cada polo e cada zero do compensador usando a definiçãozinha Z igual a exponencial de ST, né? Que é a definição da variável Z. Qual que é uma particularidade desse método? É que depois de fazer isso a gente tem que fazer o ajuste proporcional em baixa frequência. Fazer um ajuste do ganho de baixas frequências ou, como você apontou, Lucas, em alguma frequência de interesse. O segundo método foi a integração numérica, no nosso caso, a integração por touch. Qual que é a ideia por trás desse método? Integração por trapézios. Exatamente. É aproximar a solução da equação diferencial do compensador por meio de um método numérico. No nosso caso, a integração por trapézios, como o Guilherme apontou. E o último método é o método da equivalência da resposta do degrau, ou método do segurador de ordem zero, né? Só mudar a nomenclatura aqui. Qual que é a ideia? É, sabendo que a saída do sensor só vai ser atualizada nos intervalos de amostragem específicos, então ela vai ser mantida constante entre intervalos de amostragem. E, portanto, nós podemos usar a mesma metodologia que nós discretizamos a planta para discretizar o controlador. Pessoal, na próxima aula a gente vai começar a conversa de projetos de controladores de tempo discretos. Só que para a gente saber projetar um controlador diretamente a tempo discreto, isto é, utilizando o G de Z, aquela função de transferência que já engloba os efeitos da amostragem, nós precisamos primeiro saber caracterizar uma resposta a tempo discreto. E nós vamos aprender a caracterizar as respostas transitória e em regime permanente na próxima aula. E vocês vão ver que a ideia é muito similar ao caso analógico. O que muda é que aqui a resposta vai ser... A localização dos polos ela é dada de maneira um pouquinho diferente para o caso analógico. Pessoal, é isso. Obrigado para quem estava aqui só pela aula teórica. Deixa eu interromper a gravação.